pouco mais de 6 anos, conforme esse relatório do Sistema Nacional de Segurança da Polícia Federal, encaminhado ao Ministério da Justiça, 30 mil armas de boa qualidade tiveram como destino final o crime. Pois bem, no ano 2000, que é o ano desse relatório, havia 1.300 empresas privadas de segurança cadastradas pela Polícia Federal no território brasileiro. Em Brasília, eu devo dizer, em São Paulo eu não disponho de dados não, mas em Brasília saiu na última semana dado da Polícia Federal dizendo que o número das empresas privadas cresceu desde o ano 2000 em 300%. Aliás, esse é o ramo de atividade mais próspero no Brasil. As empresas privadas lucram ao substituir o Estado na sua função indelegável de prover a segurança pública. Triste, dramática, sem perspectiva, a situação do cidadão brasileiro, do cidadão pobre, que não pode pagar por esse serviço de segurança, serviços que são caros, que são ruins e que correspondem a uma obrigação inafastável do Estado, estabelecida no artigo 144 da nossa Constituição. A nova legislação brasileira de armas, eu repito, atenta contra a Constituição quando o Estado abdica do seu dever constitucional e suprime o direito do cidadão. Ainda há poucos dias também, o jornalista Alexandre Garcia escreveu no Jornal de Brasília que conservava dúvidas quanto à polêmica de ter ou não ter uma arma em casa. Aí viu na TV 3 meninos, 3 adolescentes cariocas presos no Morro do Vidigal, armados até os dentes. Um fuzil automático AR-15, uma submetralhadora Uzi, uma escopeta calibre 12 e 2 pistolas automáticas de 9mm. Pois bem, nenhuma arma dessas teria sido encontrada na casa ou na posse de um cidadão comum. Nenhuma, pelo simples fato de que todas elas são privativas das Forças Armadas ou da polícia. E aí, o Alexandre Garcia lembrou também que quando a polícia encontrou o matador, o suposto matador do prefeito de Santo André, apreendeu com ele um fuzil AR-15 e 2 pistolas de 9mm. E aí concluiu o jornalista Alexandre Garcia: se a gente levar a sério o argumento de que devem ser proibidas armas em casa porque elas abastecem os bandidos, então devem ser proibidas as armas do Exército e da Polícia e das empresas de segurança, porque os bandidos estão usando armas iguais às daquelas forças. A conclusão é tão, palavras do Alexandre Garcia, a conclusão é tão absurda quanto o argumento dos que querem retirar do cidadão o direito de defender sua família, um direito que nasceu com o gênero humano. Quando se traz a um debate dessa natureza uma experiência de natureza pessoal, corre sempre o risco de empobrecer o debate. Mas eu vou falar alguma coisa a respeito da experiência que eu tenho como juiz criminal há quase 5 anos. Sou juiz de um tribunal penal, de um tribunal militar. A criminalidade nas Forças Armadas é baixa, mais baixa do que na maioria dos países. Mas a mesma curva progressiva que se verifica na criminalidade da sociedade, ela tem a mesma proporção na criminalidade das Forças Armadas. A criminalidade está aumentando. Não é? As Forças Armadas, que são integradas todos os anos por um enorme contingente de jovens brasileiros, contingente de jovens pobres, que são presa fácil, seja para o tráfico de drogas, seja para o tráfico de armas. Ontem, dia 30 de setembro de 2004, o Superior Tribunal Militar, de que eu tenho a honra de participar, julgou um caso. Nós já havíamos julgado alguns meses atrás o receptador de 8 fuzis roubados da Marinha de Guerra, 4 aparelhos de radiotransmissão e, se não me engano, 7 ou 8 pistolas de 9mm de propriedade da Marinha do Brasil, roubados por 2 cabos fuzileiros navais e vendidos para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Um dos receptadores tinha sido condenado a apenas de 6 anos de reclusão por participação em um homicídio. Cumpriu 1 ano de pena e estava na rua. 4 meses depois de ter sido posto em liberdade, foi preso outra vez, dessa vez por crime militar.
Nós temos julgado na Justiça Militar, tenho vários companheiros de trabalho aqui, juízes da Justiça Militar de vários estados, assessores que trabalham no Superior Tribunal Militar e sabem do que eu estou falando. O Tribunal Militar, que há anos atrás julgava só militares, hoje julga cada vez mais civis. Civis envolvidos em roubo e furto de armas, de quartéis e de veículos, de viaturas militares e de tráfico de drogas dentro de quartel. Então, a fragilidade dos argumentos que são aqui apresentados para dizer que a maioria dos crimes decorre de briga de bar e de trânsito não resiste à menor análise. E é evidente a futilidade da legislação brasileira e do pensamento único que a inspira. Os exemplos que o pensamento único divulga e que o governo utiliza para justificar os agravos aos direitos e garantias individuais que a Constituição Federal assegura vão da paranoia da insegurança coletiva até os incidentes que envolvem armas de fogo em escolas, em briga de trânsito e em frustradas tentativas de reação em assaltos. Quanto aos incidentes nas escolas, é evidente que nós não precisamos importar da farmacopeia estrangeira um remédio para uma doença que nós não temos. E quanto às brigas de trânsito, de botequim, é óbvio que qualquer conduta criminosa tem que ser tratada, como em qualquer país civilizado, na esfera penal, pelo exercício do poder de polícia e do jus puniendi que o Estado tem. E quanto à falácia de que as pessoas que reagem aos assaltos à mão armada dão-se mal e acabam mortas ou feridas, ainda que fosse verdade, nenhum cidadão consciente deve abrir mão da prerrogativa de pensar com a sua própria cabeça e decidir sozinho se deve reagir ou não. Eu não dou ao Estado, a esse governo, a qualquer outro governo, o direito de pensar com a minha cabeça para saber se eu devo reagir ou não, quando eu for vítima de um assalto ou de uma agressão à minha vida, à minha liberdade, à minha propriedade ou à minha casa. Finalmente, eu quero dizer que essa campanha de desarmamento é falsa. Ela é falsa não apenas conceitualmente, porque tem o objetivo declarado de desarmar o cidadão comum e não o criminoso. Esse é um objetivo declarado, mas porque tem objetivos não declarados. Quando se diz que desarmar é apenas o começo, eu pergunto, e qual é o fim? Se desarmar é o começo, onde é que está o fim? Qual é o fim da trilha? Não é? E nesse diapasão, o fim só pode ser a privatização completa da segurança pública, o desmanche das Forças Armadas e a liquidação do Estado Nacional, de acordo exatamente com a orquestração neoliberal da globalização, da interdependência, da privatização, da terceirização, do Estado mínimo, seja lá do que for. Não é? Qual é o Estado mínimo? Qual é o Estado mínimo? São os arautos dessa teoria que vivem falando o Estado mínimo, o Estado no Brasil precisa ser o Estado mínimo. Eu pergunto, qual é o Estado mínimo? A palavra Estado existe na ciência política desde o século XVI. Ela foi cunhada por Maquiavel. E o significado que Maquiavel deu a essa expressão é o mesmo que perdura até hoje. O Estado é um poder dotado de estabilidade. E um Estado mínimo, quer dizer, qual é o mínimo minimorum? O mínimo minimorum, ele precisa ter 3 funções, porque se ele abdicar de qualquer uma dessas 3 funções, ele deixa de ser Estado. A primeira delas é administrar a justiça. Administrar a justiça, que significa investigar os crimes, reprimir os delitos, enforce the law, como diz o direito anglo-saxão, né? A segunda é defender a sua soberania, que é uma missão privativa das Forças Armadas. E a terceira é administrar as suas relações internacionais. Em qualquer delas, para o Estado subsistir como poder dotado de estabilidade, não podem os cidadãos abrir mão do seu direito de defesa. Além dessa falsidade conceitual, o pensamento único utiliza também dados falsos. Dados falsos que são meias-verdades. Escamoteia as estatísticas que não interessam, distorce outras
e recorre a dados absolutamente despidos de qualquer valor científico. Chega a ser repetitiva nos ensaios, nos artigos, nas entrevistas, enfim, em todo o material de convencimento que o pensamento único usa, a frequência com que se referem, por exemplo, às Nações Unidas. Abro aspas.